Olá, olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam esperançosos, né? Porque eu também estou. Esperançosos para ver vocês de pertinho, esperançosos para que as nossas aulas presenciais voltem. Não depende de mim, nem de um ou outro professor, depende de um contexto, depende da prefeitura, mas enquanto a gente não tem o sinal verde, a gente continua por aqui, ok? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco. Vamos conversar um pouco sobre algumas coisinhas que a gente faz e tenho certeza que muitos de nós andam fazendo muito disso, né? Então, é só para a gente arejar a cabeça, trazer de volta algumas questões importantes. Vamos lá? Ok, então hoje a gente vai. Ok, agora sim. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns comportamentos que a gente normalmente tem e a gente nem se dá conta disso, não é? Então vamos conversar um pouco. Pronto, meu computador também está precisando de férias. Então vamos lá. Hoje nós estamos numa terça-feira. Hoje é dia 17 de agosto. Parece mentira, mas a gente já está em agosto, né, gente? Já pararam para pensar nisso? Puxa vida, como o tempo passa e como passa rápido, né? Às vezes até me assusta. Mas vamos em frente, que daqui a pouco muita coisa boa deve estar chegando. O cara lá em cima sabe a hora certa, né? Bom, então a gente vai começar conversando sobre a questão de alguns comportamentos que a gente tem e nem se dá conta disso. Alguns mais, outros menos, né? Então vamos lá. Procrastinar, em outras palavras, empurrar uma situação com a barriga. Já fez isso? Não precisa contar para ninguém, não, só para pensar. Chegar sempre atrasado. Cultivar sonhos, projetos, mas não faz nada para concretizar. Vive no mundo do sonho. Descontar as frustrações na comida. Então, dá-lhe barra de chocolate, dá-lhe sorvete, dá-lhe um bolo gostoso. Né? Gastar mais do que pode. Engatar um namoro, um relacionamento, e quando aquilo começa a ficar mais séria, ups, foge da raia. Alguns comportamentos desses, você conhece alguém que já teve esse tipo de comportamento, ou de repente você já se viu num tipo de comportamento desse? Pois é, né? A gente começa falando de algumas situações do nosso cotidiano mesmo, mas hoje nós vamos conversar de sabotagem. Ó, palavra pesada, né? Sabotagem. O que seria sabotagem? Então, vamos pensar um pouquinho mais comigo. A gente fala que sabotagem é algum comportamento que você faz, às vezes de uma maneira até inconsciente, mas parece que atrapalha o dia a dia. Então, quando eu vou falar de autossabotagem, a gente vai falar de dificultar ou prejudicar uma atividade. Autossabotagem é agir contra si mesmo. Peraí, Thelma, tá ficando louca? Como é que eu vou agir contra eu mesmo? A gente não percebe, mas a gente faz isso muitas vezes, atrapalhando nossas próprias tarefas, nosso próprio dia a dia. Agora te peguei, hein? Então vamos lá. Por exemplo, uma pessoa precisa ter uma vida mais saudável, ela recebeu mil e uma recomendações médicas, então ela falou: não, hoje vai ser o dia. Uhum. Então ela acorda toda animada,
se matricula numa academia, paga a mensalidade daquela academia, mas várias e várias vezes falta nas aulas. Várias e várias vezes simplesmente nem lembra que a academia existe na sua agenda. Ou, de repente, tem aquela cara de pau e fala assim: pelo menos a matrícula eu já fiz. Tá bom, gastando dinheiro, mas não está realizando o que realmente precisaria realizar. Conhecem alguém assim? Já se viu no comportamento parecido? Eu já. De repente, assim, ele precisa urgente cuidar da sua saúde, leva um puxão de orelha para ele mudar os seus hábitos, mas ignora as recomendações todas que recebeu e continua tendo as mesmas ações prejudiciais. Você tem que parar de fumar. Ah, doutor, pode deixar. E no dia seguinte, eu tô lá eu fumando. Nem lembro o que o doutor me falou. Você tem que parar de comer doce. E só vai lembrar depois. E coisas mais, né? Coisas e várias coisitas mais. Bom, outra pessoa resolve manter alguns relacionamentos afetivos que não lhe fazem tão bem, com pessoas que te desrespeitam, te humilham, te rebaixam, e muitas vezes a gente vê por aí pessoas que partem para agressão física e verbal. O feminicídio está aí para nos provar, né? Mas continua com aquele tipo de relacionamento. Cada hora com uma desculpa diferente. Ruim com ele, ruim com ela, pior sem ele, pior sem ela. E aí? Ah, mas todo mundo é assim mesmo. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso a gente já sabe que não é mais bem assim, né? Então, a violência contra a mulher, principalmente na pandemia, ela tomou vultos assustadores, mas continua se mantendo alguns tipos de relacionamentos, que a gente fala relacionamentos tóxicos, porque não consegue ficar sozinho. Claro, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas eu estou trazendo alguns exemplos de como a gente se deixa sabotar, como a gente se auto-sabota e muitas vezes nem percebe que, né? Uma pessoa que só sabe empurrar com a barriga as coisas que ela tem que fazer. Ah, depois eu faço, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu ligo para fulano. Ah, mais tarde, agora não. Ah, no próximo ano, ó, estamos em agosto. No próximo ano a gente começa tudo diferente. Mais tarde, ah, no futuro, gente, se tem uma coisa que esta situação toda que a gente está vivendo me ensinou, é que não dá para deixar tudo para depois, porque o tempo é finito. Isso às vezes dói no nosso coração, mas o tempo é finito. Então não adianta você ficar falando amanhã, o ano que vem, o próximo ano. Nós não somos donos do nosso tempo, infelizmente, né? Esse controle maior a gente não tem. Então, a questão de empurrar as coisas com a barriga, ela vira mais frequente ainda. Então, a gente fala que algumas questões importantes, né? Adiar seus sonhos, ser uma pessoa que está sempre se atrasando em tudo, se valer de desculpas para não fazer o que é preciso fazer. Então, vamos pensar um pouquinho nessa procrastinação. O quanto eu ando deixando minhas coisas para depois. E tomar vergonha, né? Vamos fazer, tem que fazer, tira da frente. Tira da frente. Então, quando a gente fala isso, parece que a gente está sacudindo. Mas não, a gente só está acordando. Acordando. Porque sabe de uma coisa, gente?
A gente vai deixando, vai deixando. Aí você para e fala assim: quanto tempo faz que eu não vejo fulano de tal? Nossa, com essa pandemia, 1 ano e meio, dá para acreditar já? Pois é. Quanto tempo faz que você prometeu fazer alguma coisa e não fez? Para você, para o outro, sei. Enfim, então a gente fala que o tempo é finito. Então a gente tem que fazer muita coisa hoje. Falar um sentimento que está aí no teu coração hoje. E não ficar deixando para depois, né? Como muitas vezes a gente faz. Faz sentido o que eu estou falando? Então, a gente procrastinar também é um ato de autossabotagem, não é? Será que eu me boicoto? Quantas vezes eu estava com muita vontade de fazer alguma coisa, mas por algum motivo eu não fiz? Será que eu me boicoto? Quem não se boicota? Alguns mais, outros menos. Então, a gente está trazendo esse papo hoje para a gente parar um pouquinho para pensar, né? Existe um livro, eu já falei desse livro em sala de aula uma vez, existe um livro chamado O Ciclo da Autossabotagem. E aí ele mostra por que a gente repete algumas atitudes que destroem os nossos relacionamentos e nos fazem sofrer. Você sabe que aquilo não te faz bem, você sabe que aquilo vai te fazer sofrer e você continua repetindo aquela ação. Então a gente fala que muitos dos nossos comportamentos destrutivos são inconscientes, a gente nem se dá conta. E quando a gente viu, já fez. O nosso inconsciente está cheio de armadilhas que impedem o nosso crescimento. Uma parte deseja melhorar, tomando atitudes de melhoria, né? Atitudes nessa direção. E outra parte te fala, parece assim, sabe? Alguém falando aqui, alguém falando aqui. E alguém falando assim, fica onde está, não vale a pena. Você está tão confortável dessa situação. Por que, gente? Porque mudar comportamento, mudar atitude, não é fácil, mas não é impossível. Principalmente se vai te fazer mais feliz. Mas a gente tem medo de mudança. Às vezes, um simples corte de cabelo, a gente tem medo da mudança. Um simples esmalte diferente, a gente tem medo de arriscar. Coisas tão pequenininhas, né? Imagina mudanças mais significativas, mudanças mais profundas. A gente tem medo. Por medo de riscos, por medo das responsabilidades, a gente muitas vezes acaba boicotando as nossas realizações. Então, a gente fala que a autossabotagem é quando a sua mente está trabalhando contra você. E isso é um processo que acontece. Se você não ficar esperto, você se deixa levar, porque é mais cômodo ficar onde você está, né? Então, quando a gente fala disso, por exemplo, mudar de emprego, tem uma voz aqui dentro que fala assim: não, precisa mudar, conhecer novos ares, conhecer novas pessoas, conhecer novas funções, ter novos desafios. E aí você vai, né, se entusiasmando. O outro lado fala assim: não, fica onde você está, você já conhece todo mundo, você já conhece do jeito que o seu chefe faz, você já sai perto da sua casa, enfim, começa. E aí você fica: meu Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? E muitas vezes a gente deixa de arriscar, deixa de ser mais feliz por acomodação, não é? Por pura acomodação. Então, a autossabotagem, a gente fala que são mensagens que a gente às vezes recebe, né? De não merecimento,
que muitas vezes atrapalha como a gente vive o nosso dia a dia. É uma espécie, assim, de autopunição que circula pela nossa mente. Então, assim, quando a gente para e pensa, fala assim, por que eu fiz isso? Mas eu fiz. Então, assim, algumas atitudes são forjadas que não nos vê merecedoras de um sucesso, né? Então, quando a gente fala da autossabotagem, a gente tem que falar que a gente tem que ser maior, mais forte que a nossa melhor desculpa. Porque desculpa, gente, desculpa para não fazer alguma coisa, todo mundo tem. Às vezes eu estou querendo muito fazer aquilo, mas eu arrumo uma desculpa. Por quê? Por medo. Por medo de dar o primeiro passo. Então, assim, parece que não, mas a autossabotagem está presente no nosso dia a dia. Algumas atitudes levam a gente ao nosso boicote mesmo. Então, assim, parece um assunto do outro mundo, mas não é. Quer ver que não é? Como eu acabo me maltratando? Então, eu me boicoto. Eu me boicoto como se eu estivesse na minha cabeça, né? Trazendo alguns pensamentos para realmente cercear as minhas vontades. Então, a gente traz como a gente pode se maltratar? Se alimentando com alimentos inadequados, ou seja, excesso. Tudo que é excesso é ruim para o corpo, para a mente e para o espírito. Duvidando dos meus dons e das minhas capacidades, duvidar que você mesmo pode, que você é capaz. E aí tem sempre o espírito de porco e fala assim: ah, você não é capaz. Tem gente que pega essa frase e transforma isso num eu vou provar que eu sou capaz. Mas tem gente que fala: é verdade, ninguém me acha capaz, eu também não. E por aí eu me maltrato, sabotando o meu sucesso com o meu medo, criticando os meus esforços e conquistas, porque tem alguém mais crítico que a gente mesmo? Com a gente? Não tem. A autocrítica é algo tão absurdamente grande nas próprias pessoas, né? Por isso que eu falo autocrítica, que a gente é a primeira a se criticar. E devia ser o contrário, porque quem conhece você não é você? Você sabe que você é capaz, você sabe. E por que você não valoriza suas conquistas, não valoriza seus esforços? Só dá ouvido para o outro. Outra forma de se maltratar, se mantendo em relacionamentos tóxicos. E eu não estou falando só de relacionamentos marido e mulher, não. Eu estou falando de relacionamentos de amigos, amigas. Aquela pessoa me faz mal. Não me traz um astral bom. Toda vez que eu converso com aquela pessoa, eu saio desanimada. E por que eu continuo? Isso não é um relacionamento tóxico? Tá aí. Outra questão importante, como eu me maltrato? Escondendo quem eu sou para agradar os outros. A necessidade que a gente tem de agradar o outro é absurdamente grande. Por quê, gente? Se você parar para pensar, você vai concordar comigo. A necessidade que a gente tem de agradar os outros, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou carente, então eu preciso agradar todo mundo, preciso ser aquela pessoa legal, aquela pessoa simpática. Eu preciso que todo mundo goste de mim. Mas quem é que consegue agradar todo mundo? Nem Jesus Cristo, né? Não é verdade? Pois bem, então a gente fala que a gente tem que reconhecer e mudar as atitudes que a gente toma conosco mesmo, contra a gente. Carpinejar é um poeta, né, autor de muitos livros que eu gosto muito, e eu sigo ele no Instagram, e ele fala assim: você tem a obrigação de cuidar bem de si, até mesmo para ensinar os outros como deve ser. E é verdade.
A gente cuida bem de todo mundo, menos da gente. Então, se você é desse time, tá na hora de se cuidar mais, cuidar melhor de você. Ser mais exigente com você no sentido de eu mereço ser cuidada melhor por mim. Eu cuido tão bem de todo mundo, não é? Chato esse papo? Espero que não, hein? Vamos lá. É preciso acreditar que a gente é capaz. Olha só que legal, né? Eu quero, mas esse eu quero vem do fundo do coração. Eu posso, porque eu acredito em mim. E eu consigo. Quando eu falo eu consigo, é que eu estou acreditando cada vez mais nas minhas potencialidades. Então, está mais do que na hora da gente pegar essas três coisinhas e trazer para o nosso coração. Agradar a gente. Eu quero, eu posso e eu consigo. Então, assim, está no nosso alcance. A gente não pode ficar lá com chicotinhos se martirizando o tempo inteiro. A gente tem que ser capaz de olhar para a gente e descobrir os nossos talentos e as nossas potencialidades da melhor forma. A autossabotagem, ela acontece muito com pessoas que têm medo de correr risco. Então a gente fala assim, o medo de correr risco, vira e mexe, a gente está se sabotando. Então, de repente, eu recebi uma promoção, eu não quero, porque eu acho que eu não vou ser capaz de. O outro acha, tanto é que me promoveu, e eu não acho. Ó, que coisa maluca. Então, quando a gente fala disso, a gente fala que, assim, algumas situações acontecem justamente por esse medo. Muita gente já tem uma desculpa pronta. Por exemplo, vamos todos para. Vamos todo mundo passear. Ela já tem, ela não sabe nem se ela vai poder ir direitinho, mas ela já tem uma desculpa na cabeça. E às vezes a gente é criativo nas desculpas, né? Acaba até envolvendo outras pessoas e vira aquelas mentiras. E muita gente faz tanta desculpa para tudo que acaba acreditando nessas mentiras, que aí já entra do lado patológico, né, gente? Então, assim, desculpa pronta. Você tem muita? Começa a pensar sobre isso. A autossabotagem é uma tendência da gente colocar trava, colocar limite, complicar tudo aquilo durante um caminho que a gente está seguindo em direção a algumas metas, alguns objetivos. Então, assim, quando a coisa está caminhando tão bem na sua vida, tem alguém que pode falar assim: nossa, vai acontecer alguma coisa, porque está tudo dando tão certo. Isso é autossabotagem. Então, quando a gente fala disso, a gente está despertando você para se olhar, para se conhecer ainda mais e ver em que momentos você usa destes artifícios, destas desculpinhas que a gente tem, para não ir. De repente vai ter uma festa muito legal, fui convidada, vai todo mundo. Aí a minha primeira desculpa, não tenho roupa. A minha outra desculpa, acho que vai estar chovendo. A outra desculpa, eu moro muito longe. Eu sei lá quantas desculpas. Então, assim, quem quer realmente não se sabota, arruma um jeito. Quem não quer, ou quer um querer meio fraquinho, arruma uma desculpa. Então, a gente fala que desde a nossa infância, as pessoas elas foram condicionadas, as crianças foram condicionadas a olhar mais para os seus erros ou a não acreditarem em si mesmo. Claro que muitas famílias, elas fortalecem os ganhos, as conquistas. Então, assim, eu estou falando de geralmente, né? Então, a gente fala que famílias que, às vezes, famílias muito rígidas, onde só olhava para o seu erro, só dava a ênfase no erro e não no acerto,
acabaram desenvolvendo muitas crenças que a gente chama de crenças limitantes e o medo de arriscar e fracassar, mesmo que de uma forma inconsciente. Mas isso deixa a pessoa na zona de conforto. Quer ver uma coisa? O cuidado que a gente tem que ter com a insegurança e com o medo do fracasso, porque isso paralisa. Eu sempre falo que medo é ladrão de alegria. Então, assim, às vezes a gente precisa errar. Errou uma vez, errou duas, na terceira vai ficando melhor. Então, assim, quando você começa a tocar um instrumento musical, você já sai aí tocando maravilhosamente bem? Não. É a primeira, é a segunda, é a terceira, e aí você vai perdendo todo aquele medo e aquela insegurança, né? A gente viu agora nas Olimpíadas aquela menina, uma graça, né? A Rebeca. Então, assim, será que ela não tinha medo? Será que ela não tinha insegurança? Mas o que ela fez? E ela, junto com a família dela e junto com o técnico dela, né? Acabaram alimentando a questão de o medo é administrável, a insegurança também. Então, o que a gente precisa fazer? Treinar, treinar e treinar. Será que aquela perfeição chegou assim da noite para o dia? Não. A partir do momento que ela conseguiu aquietar seu coração, né? E controlar melhor o que ela estava sentindo, ela conseguiu um melhor desempenho, tanto é que a gente viu qual foi o resultado. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que aprender a controlar esse medo e essa insegurança que às vezes bate na nossa porta. Então, a gente fala que perfeição não existe. Então, vamos parar de se cobrar tanto. Vamos parar de exigir perfeição nas coisas e nos resultados. Então, assim, quando você é elogiado por alguma coisa que você fez, a primeira coisa que você fala, qual é? Você agradece ou você já arruma uma desculpa para desvalorizar o que você fez? Né? Então, vamos lá. Não existe perfeição. Se cobre menos, teu coração vai te agradecer. Já falei da autossabotagem, é um inimigozinho assim, né, que fica aqui dentro da gente. Talvez ele nos proteja em alguns momentos, mas também a história do não vou poder, quando eu vou enfrentar momentos difíceis, me paralisa. Então, a gente tem que aprender a se conhecer e a lidar melhor com as nossas inseguranças e os nossos medos. Alguns tipos, né, de autossabotagem que a gente fala. Negar a si mesmo que você necessita, o que você deseja. Depois a gente fala o procrastinar, que a gente estava falando agora há pouco, né? Deixar sempre para amanhã. Esse é um hábito muito tóxico. Por quê, gente? Porque toda vez que eu falo amanhã eu faço, eu estou achando que eu estou controlando o meu tempo, e isso não existe. Então, isso pode vir uma frustração ainda maior. Não ser constante, ou seja, comece e abandona. Primeira dificuldade, comece e abandona, comece e abandona. Então, a gente fala que começar um projeto e abandoná-lo no caminho garante o quê? O fracasso. Então, quando a gente fala disso, quantas vezes a gente começa e para, começa e para? Começou, termina. Né? Termina. Não ficou perfeito? Ninguém é perfeito. O próximo vai ser melhor. A autossabotagem nos protege da gente sentir qualquer grau de responsabilidade e, assim, nos afasta de adotar posições importantes que eu tenho que resolver, né? Então, quando a gente fala da autossabotagem, a gente fala que existe um conflito dentro da gente entre melhorar ou ficar onde está. Então, isso acontece com uma frequência muito grande. Uma parte deseja melhorar e a outra parte
tá tranquila, quer ficar no seu lugar. Então, assim, o que que pesa mais? Depende muito da tua vontade naquele momento, a tua vontade de realização. Quantas coisas a gente deixou para trás na vida da gente? Será que foi por falta de vontade ou o medo e a insegurança bateu ainda mais forte que nos impediu de arriscar, não é? Então, quando a gente fala de algumas coisas assim, por que que a gente se sabota? A gente se sabota muitas vezes porque a gente cresceu com alguns rótulos, positivos ou negativos. Ah, não sabe se vestir, é muito desengonçado, só sabe falar daquele assunto, não sabe abraçar os outros, aquele não para em emprego nenhum, tá sempre de cara fechada, cara brava. São rótulos e a gente cresce ouvindo isso. Só que quando a gente entra na idade adulta, isso ficou aqui dentro, ó, criando crenças limitantes, crenças que nos impedem de mudar essa questão. Louco, né? Pois é. Então a gente fala que o medo e a ansiedade está sempre presente na nossa vida. E aí a gente fala: olhe para a sua vida, seus comportamentos, seus resultados. Você gosta do que você está vendo? Você acha que pode e merece mais? Faz as pazes com você. Por que que a gente fala isso? Para de se cobrar tanto. Faça o que você quiser. Da outra vez vai sair melhor, claro. Por que que a gente fala isso? Porque às vezes a gente nem experimenta algo novo com medo de errar. Eu vou dançar, e se eu pisar no pé do parceiro? Pisou. Na próxima vez talvez não pise. Coisas simples, mas que ficam na nossa cabeça. Hein? Então, o que a gente fala aqui, acreditar que você pode já é meio caminho andado. Hein? Combinado? E quando a gente fala que eu acredito que eu posso, isso empodera. Empoderamento é a palavra da vez hoje, né, gente? Palavra da vez. Isso também me faz lembrar o quanto que a gente realmente se empodera, né? De opiniões, de assuntos, de coisas novas, de projetos novos, independente da fase que a gente está na vida, né? Então, quando eu acredito que eu posso, já é meio caminho andado. Aprende a fazer seja o que for, para depois aprender a fazer bem feito. No começo, não tenha pretensão de ser sensacional. Faça apenas. Depois de 2 ou 3 vezes, a melhora virá naturalmente. Então, a gente, poxa, isso aquieta o coração da gente, né? Uma sugestão: mude o seu diálogo interno. Você tem o poder de mudar a sua vida. Então, quando você dá muito ouvido para as coisas negativas, começa a dar ouvido para as coisas positivas. Isso muda até a sintonia do teu pensamento. Muda a tua sintonia que você está conversando com as pessoas. Por que que tem gente que só sabe criticar as coisas dos outros? Por que que tem gente que não sabe bater um papo se não vem eu falo que é um humor ácido, sabe? Já não vem aquela pitada de, né? Aquela espetadinha. Por quê? Será que a gente consegue virar isso? Quando você escutar alguém só falando, fofocando, né? Falando mal de alguém, será que você não pode fazer a contrapartida? Eu acho que isso faz muita diferença. Experimenta. A nossa vida é um presente vivo que a gente ganhou lá do Papai do Céu, né? Então a gente fala que, como um presente vivo, cabe a você cuidar dele. Olha que flor mais linda. Então a gente fala que quando as flores são bem cuidadas, elas desabrocham, perfumam, enfeitam, encantam, né? Então, assim, faz da tua vida um presente vivo. Nunca se esqueça disso, tá bom? A vida é uma só para a gente viver. E vamos viver com a melhor intensidade, com a melhor forma possível. Combinado?
Então, quando a gente fala disso, vamos interromper aqui o compartilhamento. O papo de hoje é justamente isso: viver melhor, viver mais tranquilo, viver com o coração mais em paz, diante de tantas coisas que a gente tem vivido, tentar quietar um pouco o coração, não se cobrar tanto, se permitir mais, talvez até errar, por que não? Nós somos gente. E gente é para brilhar, nunca se esqueça disso. Uhum. Fico aqui com o meu abraço saudoso, com a grande vontade de estar junto de vocês em breve, mas a gente dá notícias, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. Interromper vídeo. Encerrar.